Eita, que é bom demais ser gato, né? Eu decidi que julho é o mês que eu vou tentar desenvolver de vez a minha habilidade de gravar vlogs, talvez diários ou pelo menos semanais, porque julho é o mês do meu aniversário e eu acho que nada mais justo do que registrar esse momento que eu amo fazer aniversário. Eu queria ter tido essa ideia ontem, porque ontem foi dia 1º de julho e eu sou muito metódica, eu gosto de começar as coisas no começo. Mas tudo bem, é sobre desapegar também de algumas coisas, de algumas limitações que eu coloco em mim mesma só pra dificultar as coisas e acabar não fazendo nada do que eu queria realmente fazer. Então, hoje, dia 2 de julho, eu vou fazer um pequeno resumo do que eu fiz ontem e vou falar pra vocês o que tá acontecendo hoje. Pra começo de conversa, eu tô achando meu escritório muito bagunçado. Aqui, assim, ó, é só brinquedo de criança e, tipo assim, eles ficam aqui mesmo, só que tá de um jeito que tá me incomodando, apesar de eu ficar de costas. A minha mesa tá esse caos também de coisas acumuladas, tem brinquedo, tem de tudo. E aí, assim, isso me atrapalha muito e eu não quis. Eu peguei, tirei meu computador dali, meu notebook, no caso, e decidi que eu ia trabalhar na sala ontem. Só que, assim, não trabalhei, né, gente? Acabei ligando a TV, coisa que eu nunca faço, eu nunca assisto enquanto eu trabalho. Liguei a TV, botei aquele filme da Anne Hathaway, como é que é? Aquele último que saiu, romântico? Uma Ideia de Você. Coloquei aquilo e mais assisti do que trabalhei, obviamente. Mas ontem, assim, ontem eu tava me sentindo meio ameba. Ontem não era um bom dia. E aí eu também não fiquei me cobrando muito. Mas foi um dia relativamente produtivo, porque eu consegui terminar uma ilustração que eu tava fazendo. E eu consegui me atualizar na leitura do Senhor dos Anéis. A gente até já falou disso outras vezes, que eu tô lendo com meu marido, que a gente tá lendo numa leitura coletiva. E ontem a gente conseguiu ler o capítulo, marca a página que meus filhos fizeram pro meu marido. Ele que tá lendo o livro físico, quando consegue. E eu ainda tô lendo pelo Kindle, que pra mim é mais prático, porque eu leio na cama, no escuro, quando tô fazendo as crianças dormirem. Mas a gente tava atrasado e ontem os dois leram o capítulo e foi bem legal. Porque enquanto eu terminava o meu desenho, ele ficou do meu ladinho lendo e foi bem gostosinho. Hoje eu tava um pouquinho mais determinada a trabalhar, então eu montei uma mini estação de trabalho usando a mesa dos meus filhos pra sentar no sofá e trabalhar daqui mesmo. Porque, milagrosamente, a minha sala tá mais aconchegante do que o meu escritório. Fora que tá frio, e daí aqui no sofá eu fico um pouquinho mais quente. Inclusive, meu gato tentou deitar comigo, mas eu coloquei ele dentro dessa caixa. Porque ele é muito folgado, ele quer deitar, tipo, em cima de mim e imobilizar os meus movimentos. E daí eu não consigo trabalhar. E, por incrível que pareça, eu não sei que horas são agora, mas alguma coisa rendeu já durante esse começo da tarde. Eu decidi que eu vou gravar o celular, por quê? Porque o celular já tá sempre na minha mão, né? Tá sempre por perto. Só que eu sou uma bosta pra conseguir enquadrar no celular, porque, enfim, tô meio atrapalhada. Queria mostrar pra vocês o que eu recebi hoje, recebidinhos pagos, que chegou a minha primeira edição da Glam, que eu assinei. É uma assinatura de produtos de beleza, maquiagem, coisas assim. E uma amiga indicou, ela tava assinando e indicou pra gente, e aí agora sobrou um dinheirinho. E eu decidi que eu ia assinar também, e hoje já chegou a primeira edição. Eu nem tava esperando que fosse chegar tão rápido, e eu vou mostrar pra vocês o que veio. Primeiro que eu assinei o basiquinho, que é uma necessaire, é a Glam Bag, né? Vem tudo numa necessaire. Eu achei a necessaire super boa, que vai servir muito pra eu guardar cacarecos no geral. Vieram esses dois batons que eu amei. Eu amei principalmente esse mais escuro aqui, que ele é bem marronzinho. Esse aqui já é um rosa, ele puxa mais pro rosa. Eu achei rosa demais pro meu gosto, mas é uma cor bem bonita. E aí veio um rímelzinho, que pra mim nunca é demais, eu uso rímel pra cacete. Veio essa ampola de hidratação pro cabelo, que eu já vou testar essa semana, porque meu cabelo tá todo arregaçado, coitado. E veio esse hidratante aqui da Tracta, com ácido hialurônico, e é daqueles tipo gel, assim, que ele absorve bem rapidinho na pele, e a minha pele é oleosa. Eu já testei um pouquinho hoje. Eu gostei bastante do que veio ali, e a minha amiga falou que provavelmente eu vou receber outra esse mês, porque essa que eu recebi é a minha primeira edição, mas é a edição do mês anterior. Então eu ainda vou receber a de julho.
Ou seja, perfeito, no mês do meu aniversário eu vou receber 2 bagzinhas cheias de mimo, que eu mesma paguei. Sim, claro, mas enfim. Como eu não sou boba nem nada, eu vou colocar pra vocês aqui o códigozinho que vocês podem usar pra ganhar um descontinho e ganhar um brindezinho e me dar um brindezinho se vocês decidirem assinar também, eventualmente. Não precisa fazer isso agora, tá? Espera mais um pouquinho pra gente ver como é que vai ser. Mas assim, ó, minha primeira experiência foi muito boa, de verdade, tá? Uma coisa que eu decidi que eu precisava fazer pra começar a produzir mais o conteúdo que eu realmente gosto de produzir e de consumir era sair um pouco da bolha do TikTok e do Instagram e ir pro YouTube, porque eu acho que tudo o que eu realmente gosto e tudo o que me inspira de verdade tá no YouTube. Então hoje, ao invés de ligar a TV pra assistir um romancezinho fofo, que não vou mentir que era a minha vontade, eu decidi que eu ia deixar o YouTube, alguns vídeos no YouTube rolando enquanto eu trabalho. Então eu fui abrindo meio que aleatoriamente vários aqui nas minhas abas. E é o que eu vou fazer agora. Eu vou assistir vários vídeos de pessoas que eu sigo, pessoas que eu não sigo, vlogs, não vlogs, e vou deixar rolando enquanto eu trabalho. Eu tenho aqui um cronograma do meu plano editorial, que faz muito tempo que eu não sigo, mas tudo bem, eu tô tentando organizar da melhor maneira possível. Eu tô escrevendo um livro novo, finalmente, então eu quero começar a criar alguns conteúdos para já ir introduzindo o meu livro novo nas redes sociais. E aqui tem algumas ideias também do que eu posso fazer a respeito dos meus livros já publicados para continuar a divulgação de tudo que já tá lá. Enfim, eu tenho aqui já um calendário de lançamento. Eu tenho muitas coisas aqui anotadas. Inclusive, eu queria comentar sobre isso porque eu sempre fui a doida do Notion. Eu tinha antes tudo isso aqui no Notion, mas desde o meu burnout, eu não tô muito que conseguindo trabalhar com o Notion para organizar a minha vida como eu costumava fazer. Eu ainda uso para organizar os meus livros, né? Eu faço planejamento de todos os meus livros lá dentro, mas eu tô sentindo assim que eu precisava de uma coisa um pouquinho mais manual, um pouquinho mais artesanal. Então, apesar de ainda ser um tablet digital, eu decidi que esse ano eu ia tentar me conectar um pouquinho mais com essa coisa assim, mais manual da coisa. Então, por isso que ultimamente eu tenho planejado todo o meu conteúdo, todos os meus calendários pelo GoodNotes do iPad, porque eu acho assim que me dá um. Não é nem uma inspiração maior, mas assim, é diferente, entendeu? Eu sinto assim que eu tô sendo mais produtiva e eu, sei lá, eu sinto que eu tô me conectando um pouquinho melhor com aquilo que eu estou planejando. Eu terminei de roteirizar algumas ideias ali de posts que eu pretendo fazer essa semana. Eu tô com fome, mas eu sei que não tem nada pra comer. Mas eu queria levantar pra abrir a geladeira e confirmar que não tem nada pra comer, mas eu tô com preguiça. Enfim, vou ver se eu acho alguma coisa pra comer e vou revisar um capítulo agora antes que os meus filhos cheguem da escola. Porque depois que eles chegarem lá pelas 6 da tarde, mais ou menos, o meu dia meio que acaba. Você nem pediu licença. Pra quem não tem gato, eu queria dizer que é exatamente assim. Eu mal sentei aqui, ele se enfiou no meu colo. Ele só se enfiou. É isso. Não vou reclamar, porque tá frio e ele é quentinho.
Ontem eu tinha definido que eu ia fazer alguns posts mais estéticos e eu queria, porque eu queria gravar num café. Então eu vou aproveitar que hoje não tá tão frio e que tem sol pra sair de casa e ver se melhora um pouco meu humor, porque eu tô numa semana daquelas. Então é isso, hoje eu vou trabalhar num café e você vem comigo. Eu vou aproveitar para experimentar esse rímel aqui que veio lá da minha assinatura da Glam, porque, que nem eu falei, pra mim rímel nunca é demais. Não tenho problema nenhum em ter, tipo, 2, 3 abertos, porque eu uso muito rímel mesmo. Às vezes eu não uso maquiagem e uso só rímel, que é maquiagem. Mas vocês entenderam, né? Às vezes eu não faço pele, não faço nada, mas eu passo um rímel, porque dá uma levantada no olhar, ainda mais eu que tenho um olho bem menor que o outro. Eu gosto, entendeu? É isso, tô justificando pra dizer que eu gosto. Assim, achei o pincel bem esquisito e achei difícil de usar ele. Mas, principalmente desse lado aqui, porque eu me maquei com essa mão, daí pra fazer esse olho aqui. Mas assim, a princípio, não vou dizer que sim nem que não. Preciso usar mais vezes pra dizer se é só falta de costume, de prática, ou se desnecessário. A princípio eu acho desnecessário, mas a qualidade do rímel até que eu achei ok. Ficou um efeito assim um pouquinho mais naturalzinho. Ele tem aquelas cerdas bem juntinhas assim, que penteia bem o... Não consigo focar e fazer tudo ao mesmo tempo. Enfim, não é pra ser um vídeo de maquiagem, então foda-se, né? Deixa eu terminar de me arrumar aqui. Este é o meu lookinho. Me prometeram calor lá fora, tá? A temperatura diz que tá, tipo, 24 graus. Meu marido também veio andando pra almoçar, falou que tá quente. Então, assim, vou confiar que está calor, mas sou muito friorenta, então tô com esse blazerzinho aqui que é de moletom. Arrebentou meu relógio. Quase pronta pra sair, lá vou eu arrumar relógio agora. Ei, coisinha. Que difícil. Filmar junto. Meu Deus. Hoje foi tão produtivo que eu tô considerando voltar amanhã no café, porque eu consegui revisar 7 capítulos de tarde. Isso é muita coisa, ainda mais que é um livro pequeno. Ele agora vai passar pela betagem. A Leds já começou a betar hoje mesmo, ela tava comigo no café. Encontrei minha família inteira no caminho, eles estavam abastecendo o carro, eu peguei uma carona de volta pra casa. Vou tomar um banho agora, vou jantar, vou fazer todo o meu rolê com as crianças. E vou tentar revisar mais um pouco antes de dormir, depois que as crianças dormirem, no caso, pra ver se eu consigo terminar a revisão essa semana ainda. Eu tô bem otimista em relação a isso. E eu tô gostando bastante da história, porque eu tenho essa mania de quando tô escrevendo,
principalmente esse retorno foi muito difícil, eu tava achando a história meio bosta. Mas agora relendo, eu tô achando bem gostosinha. Bom dia. Ontem à noite eu tava super empolgada pra continuar revisando mais, porque eu não tenho TDAH, mas eu entro em hiperfoco com algumas coisas, porque eu sou uma pessoa, assim, que... muito metódica. Eu acho que eu já falei sobre isso em algum outro momento. Olha o meu gato aqui. Simplesmente, ele é desses. Ele simplesmente... Tem dois, ó. Ele chega, ele não pede licença, ele não pede permissão, ele não pergunta nada. Ele só... Enfim, eu sou muito metódica com as coisas, né? Eu gosto muito de focar em uma coisa de cada vez, porque eu sei que eu faço melhor se eu tiver focada só naquilo ali. Se eu começo a fazer muitas coisas ao mesmo tempo, eu começo a fazer tudo cagado, né? Então, eu tô super hiper focada em terminar essa revisão pra justamente poder fazer outras coisas, principalmente outras etapas do lançamento desse livro. E aí eu tava muito empolgada pra continuar revisando ontem à noite, pra cobrir o maior espaço possível. Mas eu fiz 2 capítulos porque eles eram bem curtinhos e não aguentei mais. Fui dormir. Aliás, tentei dormir cedo, aí lembrei que eu não tinha preparado o post de hoje de manhã, porque o meu melhor horário de postar Reels no Instagram é às 9 da manhã. Só que assim, geralmente 9 da manhã é o caos, assim, porque recém-acordando, ajudando o filho a ir no banheiro, ajudando com o café da manhã, e o tempo passa eu não vejo. Então, eu comecei a deixar o vídeo programado, só que eu não tinha nenhum programado. Daí eu fiquei deitada na cama, preparando um vídeo pra eu postar, pra deixar programado pra postar sozinho, e fui dormir no horário de sempre. Quem nunca, né? Eu ainda não sei se eu vou sair pra trabalhar ou não, se eu vou ficar em casa. Hoje o tempo tá bem piorzinho, até tá saindo um sol bem agora, mas é tipo literalmente só um buraco entre as nuvens. A questão é que eu queria muito ter tomado chocolate quente ontem, mas tava calor. E hoje eu acho que seria um bom dia pra isso, mas ao mesmo tempo eu não sei se eu vou sair, eu vou pensar melhor a respeito e vou definir mais perto da hora do almoço pra ver qual que vai ser o meu nível de energia até lá, entendeu? Porque geralmente de manhã eu fico exausta. Meus filhos até que estão quietinhos agora, que eles estão lá mexendo na prateleira de livros. Ou seja, a criança quieta tá fazendo merda, né? Mas eu deixo eles fazerem merda de vez em quando. Justamente pra ficar em paz. Mas brincadeira, eu sei que eles estão mexendo nos livros deles, não é nada de errado. Mas, enfim, tudo pode mudar, tudo pode acontecer. Eu tô presa aqui agora, no momento, com 2 gatos. Enfim, tudo pode acontecer até meio-dia. E é só aí que eu vou definir se eu vou sair de casa ou não. Mas eu tô muito ansiosa porque eu tô, assim, tipo, com expectativa de que se a tarde hoje render tanto quanto rendeu ontem, eu vou conseguir terminar a revisão desse livro. E ontem teve a questão de que eu demorei pra começar a trabalhar, porque eu tive que me arrumar depois do almoço, eu tive que sair de casa. Então é um tempo que eu poderia ter usado trabalhando, que eu usei pra me deslocar. E aí, chegando lá também, conversei com a Let's um pouco, a gente fez os nossos pedidos, se ajeitou ali na mesa, e aí acaba que desperdiça muito tempo. E aí eu tô pensando se vale a pena desperdiçar esse tempo de novo, ou se é melhor, tipo, assim que as minhas crianças saírem pela porta pra ir pra escola, eu pegar o computador e começar já o que eu tenho que fazer. Tem uma coisa inédita acontecendo na minha vida, que é eu estou lendo 3 livros ao mesmo tempo. Eu nunca consegui ler mais de um livro ao mesmo tempo, mas, como alguns de vocês já sabem, tudo começou com O Senhor dos Anéis. Como a leitura coletiva, a gente faz meta semanal. Geralmente é um capítulo por semana,
porque é o que dá. Muitas vezes nem isso a gente consegue ler por causa de falta de tempo e tudo mais. Mas eu gosto de manter o meu hábito de ler religiosamente todos os dias, enquanto eu estou fazendo os meus filhos dormirem. Eu leio no Kindle, no escuro, deitadinha, quietinha. Então, pra não quebrar com a meta, pra eu conseguir me manter dentro da meta de leitura e manter o hábito, porque às vezes eu leio um capítulo num dia. Às vezes eu demoro pra ler, mas às vezes eu leio num dia. E aí, o que eu faço nos outros dias? Eu comecei a ler outros livros. Até aí tudo bem. Eu estava conseguindo fragmentar minha mente e finalmente aprender a ler... saiu um só. Aprender a ler 2 livros ao mesmo tempo. E aí, no momento, eu estava lendo O Senhor dos Anéis, As Duas Torres e Memórias Póstumas de Brás Cubas. Só que nenhum desses 2 livros é o meu estilo de leitura. Eu tô gostando muito dos 2, mas eu sinto falta de um romancezinho contemporâneo. Daí ontem eu comecei esse, da Ellie Hazelwood, Não é Amor. Não fazia nem ideia sobre o que se tratava, não li a sinopse, só tinha me comprometido a ler todos os livros dela. E eu vou explicar por quê. Eu acho muito difícil classificar os meus livros em algum gênero específico. E não porque eu sou inovadora, nem nada do tipo. Mas é que, assim, parece que eu pego um pouco de tudo e acabo não me encaixando em lugar nenhum porque eu não sou suficiente de cada coisa. Por exemplo, assim, meus livros são clichês, mas não clichês o bastante para eu vender como romance clichê. Porque sempre tem alguma coisa ali que tira eles completamente do clichê. Os meus livros têm hot, mas não o suficiente para ser um romance erótico. Tá entendendo? Então, assim, eu poderia dizer que é só romance, pronto, acabou. Só que, porra, tem tantos subgêneros do romance que fica muito genérico eu dizer que é só romance. Entendeu? Claro, eu posso vender desse jeito, mas é que quanto mais nichado, mais fácil eu encontrar meu público. E aí eu pensei, em vez de eu começar a tentar definir o gênero, eu vou começar a definir autoras que conversam com a minha escrita. E eu acho que a Ellie Hazelwood tem esse potencial, porque ela tem um pouco dessa coisa assim de é um romance fofinho, mas ao mesmo tempo tem uma picância, e é um romance que tem sim uma coisa clichê, mas ao mesmo tempo tem uma coisa que você não encontra em outros romances. No caso dela tem essa coisa dos personagens serem cientistas e coisas assim, que é muito difícil ter essa representatividade. E que nem é minha vibe, pra falar a verdade, mas assim, só dando um exemplo mesmo de como ela consegue subverter um pouco dessa coisa do clichê, trazendo elementos que são muito únicos dela. Mas a verdade é que eu já encontrei minha alma gêmea e a Emily Henry, ela escreve exatamente do jeito que eu gosto de escrever, mas como eu já maratonei, eu gabaritei todos os livros dela, chegou a vez da Ellie Hazelwood e eu vou começar a ler todos os livros dela. Eu já li acho que uns 2, e esse vai ser o 3º, e eu vou ler todos os outros que tiver pra ler, pra ter referências na hora de divulgar os meus livros. Eu acabei não saindo hoje porque eu tive um imprevisto. Enquanto eu gravava um dos vídeos, o meu celular falou que eu não tinha mais memória nenhuma pra salvar nada aqui dentro. Detalhe que faz uns 6 meses só que eu tenho esse celular. Pode ser que tenha algo relacionado com o fato de eu gravar tudo em 2K? Pode ser. Pode ser também que eu gravo tudo em 2K e eu faço, tipo, trocentos vídeos de 5, 10 segundos porque eu tenho vontade de compilar tudo num vlog depois pra postar, mas não faço a edição e não posto nada e eu fico só acumulando um monte de vídeo? Pode ser isso também. Eu sei que, de qualquer maneira, eu decidi gravar pro YouTube com o celular justo agora, então eu precisava desse espaço, dessa memória. E aí eu passei o resto da manhã só apagando um monte de vídeo. Tinham vários lá que eu só apaguei sem dó, e alguns eu fiz a edição que eu queria ter feito na época e eu nunca fiz e nunca postei, mas eu queria guardar e eu guardei, fiz isso, daí eu apaguei os arquivos originais pra liberar espaço. E por isso é muito importante que eu me comprometa a editar esse vídeo e postar ele amanhã, sexta-feira, no YouTube, já pra poder também apagar os arquivos originais e não ficar aqui acumulando um monte de vídeo, um monte de conteúdo que eu não uso, às vezes, por preguiça de editar. Enfim, como eu já perdi bastante tempo hoje, eu não vou sair de casa, ainda tô de pijama. Até pensei em trocar de roupa pra trabalhar pra ver se dá um ânimo, mas tô com preguiça, o que por si só já deveria ser um sinal pra eu ir lá e trocar de roupa e me dar um ânimo. Mas tudo bem, eu vou tentar trabalhar, se eu achar que tá meio ruim, meio zoado, eu faço alguma coisa na minha vida. Mas eu vou já direto pra revisão e eu quero ver se eu faço pelo menos
2 posts pro feed pra semana que vem do meu perfil no Instagram. Uma coisa que eu odeio é ter que corrigir isso aqui, ó. Porque não é bem uma correção, entendeu? Vou explicar pra vocês. É o seguinte, eu não uso norma culta para escrever, eu cometo alguns erros propositais durante a minha escrita e principalmente quando eu tô escrevendo diálogos, eu gosto de seguir a oralidade. Eu acho que é até por isso que eu recebo muitos elogios sobre os meus diálogos, falando que eles são muito realistas, que parece muito que as pessoas estão conversando mesmo. Porque eu gosto de seguir essa oralidade, eu gosto de ser bem coloquial, eu respeito, claro, também a idade dos meus personagens, eu geralmente escrevo protagonistas que têm ali entre 25 e 35 anos, então, assim, são jovens, e são romances bem contemporâneos, bem atuais, então tem referências à internet e coisas assim, que meio que também impactam na maneira que esses personagens se comunicam, né? Então, assim, não tá errado, né? Mas quando eu tô na parte narrativa, eu uso para. Mas quando eu tô falando dentro de um diálogo, eu uso pra, porque a maioria das pessoas fala pra e não para, né? Enfim, depende também do personagem, da personalidade dele e tudo mais. Mas o que eu queria reclamar é porque daí esse aplicativo aqui de revisão, ele é muito formal. Então, ele diminui a nota do meu texto por causa disso, porque ele identifica um monte de pra e sugere o uso para. Não tá necessariamente errado, mas ele é muito formal, então ele corta a minha nota por causa desses erros. E aí eu fico tipo, poxa vida, sabe? Parece que eu errei pra caralho, parece que tem um monte de coisa pra corrigir. E nem é tudo isso, mas assim, é um negócio que me incomoda. Por que não? Ué, por quê? Ai. Vai. Legal. Olha só onde é que eu tô. Eu fui forçada a arranjar um espaço no meu próprio escritório pra voltar pra cá, porque eu queria terminar a revisão ontem à noite, só que ontem à noite o meu marido tinha jogo de RPG, que ele joga RPG de mesa com os amigos online. E eu não tinha escolha, porque ou era isso ou eu ia ficar lá com ele enquanto ele jogava, e daí eu fico desconcentrada, eu poderia colocar um fone com uma música, mas eu também não gosto de escrever e ler ouvindo música, porque isso também me desconcentra, eu acabo prestando atenção na letra ou na música, enfim. E aí eu fui obrigada a abrir, liberar um espaço aqui no escritório. Ainda tá uma bagunça, eu literalmente só empurrei algumas coisas pro lado e tirei outras que dava pra tirar, joguei algumas coisas fora, enfim. E aí vim pro escritório, só que não consegui gravar nada ontem à noite porque a minha filha tava com dificuldade pra dormir, eu tive que ficar com a porta do escritório aberta, ela tava meio acordada ainda, e falei pra ela tentar dormir sozinha, qualquer coisa era pra me chamar, e aí eu fiquei aqui bem quietinha no escuro, só com a luz do computador mesmo na minha cara. E terminei a revisão, fui dormir 1 da manhã, mas revisei tudo. Essa foi uma revisão, assim, mais superficial mesmo, porque fazia um tempo que eu tinha terminado de escrever, e eu queria reler a história e entender se era isso mesmo, ou se eu conseguia perceber alguma mudança drástica na estrutura, alguma coisa assim. E fui aproveitando para passar por corretores de texto, de gramática, para já dar uma polida ali, uma facilitada no meu trabalho, eventualmente. Agora as betas começaram a ler, né? Então elas também já estão encontrando alguns errinhos que passaram batidos, já estão corrigindo algumas coisas para mim. E depois do aval delas, se tiver tudo certo com a história, daí eu vou fazer uma nova revisão mais focada ali em tentar deixar o mais... Como é que fala? Deixar o melhor possível, entendeu? Pra poder publicar logo. Eu tô me sentindo muito burra. Eu fui comprar uns livros na Amazon, até pra usar no meu rolê de marketing, assim, pra atrair público e tal. E eu troquei pra conta do meu marido, porque a assinatura do Prime tá no usuário dele. E eu tô muito cansada. É sexta-feira. Sexta-feira geralmente é. Depois que eu virei mãe, é o pior dia da semana pra mim, porque é o dia que eu tô mais sobrecarregada, exausta mesmo.
Hoje de manhã eu até tinha mandado uma foto pro meu marido que eu fui guardar o leite no armário de eletrodomésticos, sendo que era pra colocar na geladeira, sabe? Coisas assim. E aí eu fui fazer uma compra nesse estado, entendeu? E aí eu troquei pro perfil dele e eu queria colocar o meu cartão e parcelar a compra no meu cartão, porque eu tava gastando muito mais do que eu pretendia gastar. Me empolguei, sabe? E aí eu falei, beleza, vou fazer parceladinho, dá tudo certo. E eu juro que eu não sei o que eu fiz, eu não sei o que aconteceu. Eu só sei que eu acabei fazendo a compra no cartão dele à vista. E eu fiquei tão indignada com a minha burrice que eu acho que eu passei os últimos 10 minutos chorando de raiva. E é isso, faz parte do vlog. Porque vocês querem saber como é que é a vida de uma escritora que não dá conta de tudo e que tem 2 filhos e que é isso, entendeu? Esse é o caos. Até troquei de roupa pra fazer esse encerramento, pra não ficar aqui o vídeo inteiro de pijama. Mas depois de vocês me verem chorando, né, por causa de uma compra que eu não parcelei, eu senti que hoje era um dia que eu precisava de um reforço, assim, sabe? Tipo, uma coisa externa pra me dar um pouquinho de ânimo. Até considerei ir no café, já que eu não fui ontem, que eu queria ter ido, mas aí também eu ia gastar mais, sendo que eu já não queria ter gastado, enfim. Troquei de roupa pra fazer o encerramento, eu vou aproveitar pra editar já esse vídeo, vou fazer alguns posts pro Instagram. Tô muito feliz, né, já que eu consegui terminar ali aquela etapa do livro, então hoje eu vou usar pra dar uma respirada e organizar melhor meu conteúdo. E principalmente planejar os meus próximos passos. Eu sei que eu tenho que fazer a capa, então agora eu começo a precisar. Nossa, então agora eu preciso começar a ir atrás de referências. O livro ainda não tem nome, então eu preciso dedicar um tempo a pensar no nome dele. E é isso. Essa foi a minha semana. Talvez eu grave alguma coisa no final de semana também pra mostrar depois um pouco da minha pausa, digamos assim, né? Hoje eu mostrei pra vocês como é que é a minha semana de trabalho, então talvez eu faça um vlogzinho também mostrando o que eu faço quando eu não estou trabalhando. E a gente se vê na semana que vem.